Olá, turma! Hoje a nossa aula vai ser sobre flexão dos substantivos. Lembrem que o substantivo é a classe de palavras que vai dar nome ao ser e também vai sofrer variação em gênero, número e grau. A nossa aula hoje será focada justamente na flexão do gênero e do número dos substantivos. Vamos observar agora como é que se dá as três possibilidades de flexão. Quanto ao gênero, substantivo ele pode ser estar também no masculino ou feminino. Quanto ao número, singular ou plural. Quanto ao seu grau, aumentativo ou diminutivo. Agora vamos perceber como é que se flexiona os gêneros quanto aos seus substantivos. Notem o seguinte: com relação ao seu gênero, o substantivo ele pode ser biforme ou uniforme. O biforme, como vocês sabem, são duas formas, ou seja, o substantivo masculino com o artigo o e o feminino com o artigo a. Mas vocês precisam se atentar que tem situações em que o substantivo ele vai trazer só uma uniformidade. Então, quando o substantivo for uniforme, ele vai ser classificado como epiceno, sobrecomum ou comum de dois gêneros. Epiceno é aquele onde vocês vão perceber que vai ser justamente utilizado para animais. De acordo com os outros contextos, vocês vão ter justamente, quando for uma única forma para o substantivo, o epiceno, crocodilo macho, crocodilo fêmea, mosca macho, mosca fêmea. O sobrecomum, você vai notar que ele é o único substantivo. Como é que você vai perceber que está no masculino ou no feminino? Se tiver relação. Exemplo, a criança. A criança, você sabe que se for dito o nome, aí sim você vai perceber que é feminino ou masculino. O indivíduo também. Terá que ser dito o nome do indivíduo ou até mesmo ele ser identificado. Nessas situações, o substantivo ele é sobrecomum. Quando for comum de dois gêneros, a palavra em si já está trazendo a informação. São dois gêneros, consequentemente, o artigo feminino ou masculino vai te informar. Pode ser adjetivos ou até mesmo pronomes. Colega. Como é que você vai perceber que é comum de dois gêneros? Porque você tem o colega e a colega. Cliente. O cliente e a cliente. Ou ele é um bom cliente. Bom cliente, boa cliente. Pelo adjetivo, né? Ser identificado. Pelo pronome, meu colega ou minha colega. Então, são justamente essas classes gramaticais, artigos, adjetivos e pronomes que vão trazer para você essa informação. Por isso que tem que se atentar, principalmente para não confundir o sobrecomum com o comum de dois gêneros. Não esqueçam, são os substantivos uniformes, epicenos, sobrecomuns ou comum de dois gêneros. Os biformes, como vocês viram, são duas formas. Consequentemente, são aqueles que vão indicar pessoas ou animais que apresentam duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino. Aluno, aluna, menino, menina, pai, mãe, homem, mulher, carneiro, ovelha. Por isso que o substantivo ele é biforme, duas formas. Qual é a diferença entre sobrecomum e o comum de dois gêneros? Tem que se atentar e ter muita atenção, viu? Sobrecomum são aqueles substantivos de um só gênero que indicam tanto seres no masculino como no feminino. Como eu disse anteriormente, a criança, o indivíduo, a criatura, identificação do sexo é feita pelo contexto. Você vai ter que falar, informar o nome próprio ou até mesmo fazer a relação dentro do contexto. Comum de dois gêneros, substantivos que possuem uma só forma, para o masculino ou para o feminino, mas que permitem uma variação de gênero, né? Por meio de quê? Ou dos artigos, ou dos adjetivos, ou dos pronomes. O colega, a colega, um estudante, uma estudante.
Daí vocês vão notar essa diferença entre um e outro. Os epícenos, como vocês viram antes, são aqueles em que os substantivos vão indicar animais, com um só gênero, né? Porque ele é uniforme. Indica o sexo, são utilizadas as palavras macho e fêmea, porque aí são justamente alguns substantivos que vão aparecer e você vai identificar dessa forma. Cobra macho, cobra fêmea, peixe macho, peixe fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Então aí justamente é a relação que se dá quanto ao gênero do substantivo. Vocês vão notar que, de acordo com os epicenos, vocês vão notar justamente essa relação, né? De ser o substantivo conforme o seu gênero. Vamos observar agora a flexão de grau. Só lembrem do seguinte, quando se fala em grau, vocês vão falar justamente do aumentativo e diminutivo. O aumentativo e o diminutivo vão ter variações, né? O aumentativo analítico ou sintético, como também o diminutivo analítico e o diminutivo sintético. Aí nós temos o analítico, um adjetivo vai identificar o grau, menino grande e menino pequeno. Sintético vai ser reduzido, um substantivo mais um sufixo. Meninão, menininho. Aí você vai ter, né, algumas variações. Aumentativo sintético vai ser reduzido, consequentemente, amigalhão, bobalhão, bocarra, bocaça, boqueirão, medicastro. Diminutivo sintético reduzido, animalejo, bandeirola, galispo, burrico. Aí agora você vai notar alguns também diminutivos eruditos. Cela, de célula, globo, de glóbulo, ovo, de óvulo, homem, homúnculo, verso, versículo, nó, nódulo, verme, vermículo, poção e pociúnculo. Então, aí você tem diminutivos eruditos que podem aparecer em provas, né? Então, como a gente percebeu, o grau é essa propriedade que o substantivo tem para exprimir as variações de tamanho. Normal, o aumentativo e o diminutivo. Lembrando que você tem o analítico e o sintético. Observe um exemplo que eu coloquei só para vocês referenciar essa questão de grau. Gato, normal, gatão. Aumentativo, gatinho, diminutivo. Analítico é quando você tem palavras que vão trazer essa relação, ou seja, duas palavras, por isso que é a forma analítica, para utilizar aumentativo ou diminutivo. Analítico, nariz grande, nariz imenso. Diminutivo analítico, nariz pequeno, nariz minúsculo. Isso é a referência que se dá ao grau da forma analítica, que são duas palavras dentro do contexto. Nós temos aí uma charge para que vocês compreendam essa relação de grau. Pelo andar da carruagem, os campeões da Sul-Americana vão virar campeões da Libertadores do futuro. CBF iguala Taça Brasil e Robertão a Campeonato Brasileiro. Aí é só a referência que se dá com relação aos substantivos. Que nesse caso até você tem aí um substantivo que nós falamos anteriormente, seria relacionado à classificação. Substantivo, nesse caso, composto, e tem alguns simples também, né? Então, eu aqui deixo essa relação para que vocês reconheçam e saibam diferenciar flexão de grau e a de gênero. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima aula.